Vamos a orar. Pai, conquista o nosso coração para ti mesmo. Padre, conquista nuestro corazón para ti mismo. Nós somos muito dispersivos com tantas coisas. Nos solemos distraernos con tantas cosas. Então, dá-nos a graça de focar na tua pessoa. Así que concédenos la gracia de que podamos tener por ti aquietado nuestros corazones. Fala-nos pelo teu Espírito e pela tua palavra. Háblanos por tu Espíritu y por tu palabra. Obrigado por estarmos juntos. Gracias por estar juntos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Eu ainda estou ouvindo o barulho das bombas de outubro de 19. Aún suena en mis oídos el ruido de las bombas de cuando estuvimos aquí en octubre de 2019. Lembram-se? ¿Se acuerdan? Foram momentos bem difíceis aqueles aqui no Chile. Fueron momentos muy difíciles aquellos aquí en Chile. Mas não fiquem tranquilos porque a coisa vai piorar. Pero no estén tranquilos porque la cosa va a empeorar más. Nós estamos caminhando para o fim. Estamos caminando hacia el fin. Nós não temos muita coisa mais para fazer aqui. No hay muchas más cosas para hacer aquí. Mas enquanto tivermos, nós precisamos focar naquilo que é essencial. Pero mientras estamos aquí, vamos a enfocarnos en lo que es esencial. Budismo é chamado de religião. El budismo es llamado religión. O maometismo é chamado de religião. El maometismo también recibe ese nombre. O hebraísmo também é chamado de religião. Los hebreos también son llamados de religiosos. A macumba também é chamada de religião. El candomblé también es llamado religión. O cristianismo é chamado de religião. El cristianismo también recibe ese nombre, religión. Eu não sei se o cristianismo é igual a todas as outras. Yo no sé si el cristianismo es igual a todas las otras. Alguma coisa está errada. Algo está mal. Quando eu peço uma vassoura e alguém me dá um rodo, Cuando yo pido una escoba y alguien me pasa un palo repasador, tem um erro na comunicação. hay un error, un equívoco en la comunicación. Ou o cristianismo não é religião, O el cristianismo no es una religión, ou estamos usando o termo errado para o cristianismo. o estamos usando el término equivocado para el cristianismo. Religião é quando o homem tenta se conectar com Deus. La religión es cuando el hombre intenta conectarse con Dios. É o homem tentando se religar com Deus. Es el hombre intentando religarse con Dios. Mas o cristianismo não é isto. Pero eso no es el cristianismo. O cristianismo é Deus se ligando ao homem. El cristianismo es Dios ligándose, uniéndose al hombre. As religiões, todas elas, trabalham com a ideia de você alcançar Deus no último degrau. Todas las religiones trabajan con la idea de lograr alcanzar a Dios en el último escalón. Enquanto o cristianismo mostra Deus nos alcançando no porão da nossa queda. Y mientras el cristianismo es Dios descendiendo para lograr alcanzarnos en el sótano de nuestra caída. É um movimento totalmente diferente. Y es un movimiento totalmente distinto. Eu quero ler aqui uma palavra e depois eu vou dizer quem é o autor.
Voy a leer aquí una palabra y después voy a decir quién es el autor. Se a vida nos anda a ultrajar, Si la vida nos ultraja, a verdade é que também nós, de certo modo, ultrajamos a verdade. la verdad es que nosotros también de alguna manera ultrajamos la verdad. Temos à espera os nossos primeiros erros Tenemos a la espera nuestros primeros errores e estamos de vigia a esperar a ruína. y estamos de vigilia para esperar la ruina. Todas as gerações lutam para fundir a verdade Todas las generaciones luchan para destruir la verdad numa unidade na ideia de Deus, justiça, amor e poder. en una unidad en la idea de Dios, justicia, amor y poder. O meu Deus era o poder. Mi Dios era el poder E repara que o construir por impotência como com alicerces de areia. y yo le construí de una manera impotente con las bases basado en arena. Dizia Jesus assim: Decía Jesús así: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as leva em conta, todo el que oye mis palabras y les lleva en cuenta, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. será comparado con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. E veio a chuva e transbordaram os rios, Y vino la lluvia y transbordaron los ríos e sopraram os ventos e combateram aquela casa, y soplaron los vientos y destruyeron aquella casa. e ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Y ella no se cayó porque estaba firmada sobre la roca. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as leva em conta, Y todo que escucha mis palabras y no las pone en cuenta, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. va a ser comparado como a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. E combateram aquela casa os ventos Y vinieron los vientos en e, aquella casa e transbordaram os rios, y transbordaron los ríos e aquela casa caiu. y se cayó la casa. E foi grande a sua ruína. Y fue grande su ruina. A minha casa ruiu. Mi casa se arruinó E foi grande a sua ruína. y fue grande su ruina. O anticristo jaz em ruínas perante o indestrutível pé do Cristo. El anticristo yace en ruinas delante del indestructible Pé pie de Cristo, calçado com o amor do mundo, calzado con el amor del mundo, o amor que se manifesta em atos. el amor que se manifiesta en hechos. Ó vida, não troces de mim. Oh vida, no te burles de mí. Venceste Galileu, Venciste, Galileo. venceste no próprio coração do teu maior inimigo. Venciste en el propio corazón de tu más grande enemigo. Mesmo a minha alma deveria ocultar a vitória de Cristo para perpetuar o mito do anticristo? Aún mi alma debería ocultar la victoria de Cristo para ocultar O mito do anticristo, el mito del anticristo, tema dos meus futuros biógrafos. tema de mis futuros biógrafos. Ajax não gritou? Ajax no gritó: Ilumina-nos, ó Zeu, mesmo que a luz nos mate. ilumínanos, alúmbranos, oh Zeus, aunque esta luz nos mate. A verdade assassinou-me uma e mais vezes. La verdad me asesinó una y más veces. E a Cristo tenho-me ele derrubado só um momento ou para sempre. Y a Cristo le tengo derrubado Só um momento ou para sempre.
solo en un momento o para siempre, Deveria negar-lhe os louros da vitória? le debería de negarle los laureles de la victoria. De quem você acha que é esse texto? ¿De quién ustedes creen que es ese texto? Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Frederico Nietzsche. No momento em que ele ficou louco, En el momento en que se puso loco, se tornou lúcido. se volvió lúcido. Os historiadores dizem que ele morreu de sífilis e louco, Los historiadores dicen que él murió de sífilis y loco, mas ele morreu de arrependimento e sano. pero él se murió de arrepentimiento y sano. Isso o mundo não conta. Pero eso el mundo no va a decir. Essa história é uma história oculta, Esa es una historia oculta, mas não foi inventado por outras pessoas. pero no fue inventado por otras personas. Isso fazia parte das cartas de Nietzsche feitas ou escritas para sua irmã. Eso hacía parte de una colección de cartas que él escribió a su hermana. A sua irmã acabou morrendo no Paraguai. Y su hermana falleció en Paraguay. Acho que os meus irmãos Ulisses e Sandra têm uma propriedade próxima à antiga fazenda da irmã de Nietzsche. No sé. Ulisses está sacudindo Sí, a cabeça. lá. sí, dijo que sí, que Ulises tiene una propiedad cerca de a donde era la propiedad de Nietzsche. E essas cartas, tem algumas cartas do Nietzsche em que ele desdiz o que ele disse durante a sua belíssima história de mundanidade. Y en esas cartas él va como que decir todo lo que él estaba equivocado en toda su historia de mundano. Eu tenho aqui uma oração dele que foi registrada num livro alemão de 1994. Esse livro foi publicado. Tengo aquí registrada una oración que él escribió en un libro alemán en el año de 1994, que ese libro fue publicado Pouco antes de sua morte. un poco antes de su muerte. Ele disse: antes de prosseguir no meu caminho Y él dijo, antes de seguir en mi camino e lançar o meu olhar para a frente, y echar mi mirada hacia adelante, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, una vez más elevo mis manos hacia ti, na direção de quem eu fujo, en la dirección de quien huyo, até das profundezas do meu coração. hasta las profundidades de mi corazón, Tenho dedicado altares festivos que han dedicado altares de fiesta, para festivos, que em cada momento para que en cada momento tua voz me possa chamar. tu voz me pueda llamar. Sobre esses altares está gravado em fogo Sobre esos altares está clavado en fuego estas palavras: estas palabras: ao Deus desconhecido. al Dios desconocido. Eu sou teu, embora até o presente Yo soy tuyo, aunque hasta el presente me tenho associado aos sacrílegos. me tengo asociado a los sacrílegos. Eu sou teu, no obstante os laços me puxaram para baixo. Soy tuyo, aunque las cadenas me estiran hacia abajo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Aún queriendo huir de ti, siéntome forzado a servirte. Eu quero te conhecer, ó desconhecido. Quiero conocerte, oh desconocido. Tu que me penetras a alma, Tú que me has penetrado el alma, a qual turbilhão invades minha vida. al cual como un turbilón invades mi vida. Tu, ó incompreensível meu semelhante, Tú, oh incomprensible, mi semejante,
quero te conhecer e a ti servir. Quiero conocerte y a ti servirte. Uau! Uau! O que é isso? ¿Qué es eso? No primeiro século, um cristão anônimo fez a seguinte oração: En el primer siglo, un cristiano anónimo hizo una oración. Tu não tens obrigação de me querer, Tú no tienes obligación de quererme, nem eu tenho condições de te querer. ni yo tampoco tengo condiciones de quererte. Mas se tu me quiseres porque tu queres me querer, Pero si tú me quisieras porque tú quieres quererme, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. entonces llévame a quererte a ti con el mismo querer que tú quieres a mí. Porém, se tu não me quiseres, Pero si tú no me quisieres, eu não posso te querer, yo no puedo quererte. pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá sem que tu me queiras. Porque mi voluntad pervertida por el pecado nunca te va a querer a ti sin que antes tú quieras a mí. Antes, converte o meu querer para que eu te queira, Antes convierte mi querer para que yo te pueda querer. com o mesmo querer que tu me queres. Con el mismo querer que tú me quieres a mí. Uau! Não é o homem que busca a Deus. No es el hombre que busca a Dios. Nós somos fugitivos do Éden. Huimos desde el Edén. Nós somos adversários de Deus. Somos adversarios de Dios. O neném, quando nasce nesse mundo, é ateu. El bebé cuando viene a ese mundo es ateo. Ele não crê. Él no puede creer. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Todos nós nascemos nesse mundo adversários, inimigos de Deus. Todos hemos nacido en ese mundo como enemigos de Dios. E de alguma maneira, Deus nos conquistou e nos chamou para Ele. Y de alguna manera Dios nos ha conquistado y nos ha llamado hacia Él. Todos vocês aqui tiveram um chamado de Deus que vocês não puderam resistir. Todos que estamos aquí tuvieron un llamado de Dios que no pudieron resistir. Eu citei o caso do Nietzsche porque não existe talvez ninguém que tenha influenciado mais terrivelmente o pensamento acadêmico do mundo do que Nietzsche. Yo hice la citación de Nietzsche porque yo creo que no hay persona que quizás haya influenciado más de manera negativa el pensamiento académico que Nietzsche. Será que Deus não tem um lugar para Nietzsche no céu? Pero ¿será que Dios no tiene un lugar para Nietzsche en el cielo? O maior de todos os pecadores El más grande de todos los pecadores pode ser alcançado pela graça de Deus. puede ser alcanzado por la gracia de Dios. Mas não é esse pecador que vai a Deus. Pero no es este pecador que se va hacia Dios. É Deus que vem a esse pecador. Es Dios que viene a ese pecador. Lá no princípio nós vemos Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos. Vamos começar com versículos 6 e 7. Génesis 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e se hicieron delantales. O que aconteceu aqui nesse versículo 7? ¿Qué pasó en el versículo 7? Há quanto tempo eles estavam nus? ¿Hacía cuánto tiempo que estaban desnudos? Desde sempre. Desde que foram criados. Desde la creación. Mas por que agora eles não estavam contentes com a nudez? Pero ¿por qué a partir de entonces ellos ya no estaban más contentos con la desnudez? Eles se sentiram inadequados? Se sintieron inadecuados. Por que eles fizeram aventais de folhas de figueira para cobrir-se? ¿Por qué se hicieron delantales de hojas de higuera para vestirse? O versículo 7 vai dizer, versículo 8. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Aqui nós vemos que o homem é um fugitivo da presença de Deus. Acá vemos que el hombre huye de la presencia de Dios. Ele se esconde de Deus. Porque ellos se escondieron de la presencia de Dios. A inadequação do nosso pecado nos faz nos esconder de Deus. La inadecuación de nuestro pecado nos hace esconder de Dios. Aquela tanga, aqueles aventais são os primeiros movimentos da religião no mundo. Aquellos delantales son los primeros movimientos de la religión en el mundo. Religião é aquilo que eu faço para me tornar digno diante de Deus. La religión es lo que yo hago para volverme digno delante de Dios. São as minhas boas obras, Son mis buenas obras. a minha justiça própria, Es mi justicia propia. são os meus atos de devoção. Son mis hechos de devoción. Eu tento me apresentar diante de Deus de maneira aceitável para Ele. Es cuando intento presentarme delante de Dios de una manera aceptable hacia Él. Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus com a nossa justiça, nós estamos fazendo religião. Todas las veces que nos presentamos delante de Dios con nuestras propias justicias, estamos haciendo religión. Qual era o problema de Jó? ¿Cuál era el problema de Job? Qual era o pecado de Jó? ¿Cuál era el pecado de Job? A Bíblia diz que Deus disse que Jó era um homem justo, temente a Ele, íntegro e se desviava do mal. La Biblia dice que Job era un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro y que se desviaba del mal. Qual era o pecado de Jó? ¿Y cuál era entonces el pecado de Job? Vamos lá. Jó 27:6. Job 27:6. Job 27:6. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No reprochará mi corazón en todos mis días. Qual era o problema de Jó? ¿Cuál era el problema de Job? A sua própria justiça. Era su propia justicia. O que é a justiça de um homem caído? ¿Qué es la justicia de un hombre caído?
Isaías 64, 4. Isaías 64, 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo, ¿eso es? Ha visto a Dios fuera de ti que hiciera lo que... Então, veja o 6. A minha... Sí. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64, 6. 64, 6. O que é a justiça do homem, por mais pura que ela seja? ¿Qué es la justicia del hombre por más pura que sea? O que é trapo de imundícia no original hebraico? En el original en hebreo, ¿qué significa trapo de inmundicia? Alguém está falando, fala bem alto. El que dijo que hable más fuerte. O sangue da menstruação podre. La sangre podrida de la menstruación. Hoje nós temos absorventes muito descartáveis. Hoy se puede comprar ¿cómo se dice aquí? Toallas higiénicas, sí. Mas no tempo do profeta, a mulher ficava 3 dias com aqueles trapos absorvendo o sangue o tempo todo. Pero en el tiempo del profeta, la mujer se quedaba los días de su periodo con esos trapos que absorbieran su sangre. E aqueles trapos estavam no final do tempo da menstruação podres. Y en el final ya estaban podridos. É isso que a Bíblia chama de justiça humana. Y eso es lo que dice la Biblia de justicia humana. Trapos de imundícia. Trapos de inmundicia. O apóstolo Paulo diz: quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. El apóstol Pablo va a decir, en cuanto a la justicia de la ley, yo era irreprensible. O que ele estava dizendo é que ele tinha justiça própria, podre, nojenta. Y lo que él quería decir es que él tenía así una justicia podrida, una justicia propia. Eu não posso me apresentar diante de Deus com os meus atos de justiça. Yo no puedo presentarme delante de Dios con mis actos de justicia. Eu só posso me apresentar com o sangue do Cordeiro. Solamente puedo presentarme con la sangre del Cordero, O que é religião? que es religión. É tudo o que o homem faz pela sua justiça para se tornar digno diante de Deus. Es todo lo que hace el hombre a través de su justicia para presentarse delante de Dios. Não serve para nada. Y no sirve de nada. O que é evangelho? ¿Qué es el Evangelio? Só existe um evangelho. Solo existe un Evangelio. Só Jesus Cristo é o evangelho. Solamente Jesucristo es el Evangelio. Nós precisamos saber discernir entre a religião humanista e o evangelho de Deus. Necesitamos tener el discernimiento entre lo que es religión humanista y el Evangelio de Dios. Se nós não soubermos discernir isto, nós vamos ter problemas no nosso ministério. Si no podemos tener ese discernimiento, vamos a tener mucho problema en nuestro ministerio. Qual é a diferença da tanga de Adão e da túnica que Deus vestiu a nudez deles? ¿Cuál es la diferencia entre los delantales que Adán y Eva hicieron de la túnica que Dios les vistió?
Vamos olhar esses dois versículos mais, Gênesis 6, 8, Vamos mirar estos dos. ou melhor, Gênesis 6, 7 e Gênesis 3, 7 e 3, 21. Vamos mirar Génesis 3:7 y 3:21. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pega uma lanterna, está na minha. Jeová Deus Jehová Dios fez. hizo. Vamos para o outro, versículo 7, Versículo 7. Génesis 3:7. no meio. Não era outra. Abriram os olhos de ambos, Se abrieron los ojos de ambos, costuraram para si aventais para cobrir a sua nudez. y cosieron delantales para cubrir su desnudez. Coseram. Eles fizeram. Ellos hicieron. Eles fizeram. Ellos hicieron. Todas as vezes que você e eu fizer alguma coisa para nos tornar dignos, é religião. Todas las veces que usted y yo hacemos alguna cosa para volvernos dignos, eso es religión. Veja uma linguagem que a gente usa. Vamos fazer uma oração. Como vamos a decir, vamos a hacer una oración. Está errada a linguagem. Está mal decir eso, Nós não fazemos oração. porque no podemos hacer una oración. Nós simplesmente abrimos o nosso coração diante de Deus. Solamente abrimos nuestro corazón delante de Dios. Tudo que eu faço Todo lo que yo hago tem cheiro de suor. huele a sudor, Tem cheiro da rebelião do pecado. huele a rebelión del pecado. Eles fizeram a tanga para se tornarem dignos. Ellos se hicieron delantales para volverse dignos. Agora veja o versículo 21. Ahora en el versículo 21, Jeová fez. y Jehová Dios hizo. Quando Deus faz, isso é evangelho. Cuando Dios hace, eso es evangelio. Evangelho é sempre Deus fazendo El evangelio siempre es cuando hace Dios para o indigno, para el indigno, para o Nietzsche, para Nietzsche, para Glênio, para Glenio, para a gente pior desse mundo. para los peores de este mundo. O evangelho é para os indignos, El evangelio es para los indignos, é para as prostitutas. es para las prostitutas, Não é para gente boa, não. no es para los buenos. Os bons, os sãos não precisam de médico. Los sanos no necesitan de médico. E enquanto nós não tivermos a consciência de que nós somos os piores seres humanos da face da terra, Y hasta que no tengamos la conciencia de que nosotros somos los peores de la faz de esta tierra, nós não vamos ter a noção do que é o evangelho. no vamos saber lo que es el evangelio. Nós vamos achar que nós entramos com alguma parte. Y siempre vamos a pensar que estamos colaborando con algo. Se Deus fizer 99% Si Dios hiciera 99% e eu fizer
1%, y yo 1%. está tudo estragado. Se descompuso todo. Eu vou ilustrar isso aqui. Voy a dar una ilustración. Uma mãe estava ensinando os filhos como se afastar do mundo. Una mamá estaba enseñando a sus niños cómo alejarse del mundo. E diz, olha, você não pode estar em comunhão com essas pessoas. Ustedes no pueden estar en comunión con esta clase de gente. Eles disseram, mamãe, nós ficamos tão pouco com eles. Mamá, nos quedamos tan poco con ellos. Nós estamos vivendo uma vida só de uma pequena amizade. Solo tenemos un poco de amistad. E ela então fez um bolo que eles Entonces, gostavam muito. Ella preparó una torta que a ellos les gustaba muchísimo. E pegou um pouquinho do cocô do cachorro de estimação deles. Y agarra un poquitito de la caca del perro, que era el perro de ellos de estimación. E colocou naquele bolo. Y puso adentro de la torta. E quando eles chegaram da escola, Y cuando ellos regresaron del colegio, ela disse, olha, eu preparei aquele bolo que vocês gostam muito. entonces ella dijo, les preparé ese pastel que a ustedes les encanta, Mas eu quero só dizer a vocês que eu peguei um pouquinho do cocô do nosso cachorro e coloquei no bolo. pero solo les voy a decir que agarré un chiquitito del caca del perro, pero de nuestro perro, y puse en la torta. Mamãe, a senhora está louca? Pero mamá, estás loca. Eu disse, não, eu só coloquei uma pitada do cocô do nosso cachorro. No, porque solo puse un poco del caca del perro. Mamãe, mas é cocô do cachorro. Pero es caca igual, mamá. Ela disse, mas o nosso cachorro é vacinado. Ay, pero nuestro perro es vacunado. Ele toma vermífugo. Él toma desparasitario. Nós cuidamos da saúde dele, ele é absolutamente limpo. Pero él es limpio, le cuidamos mucho su higiene, su Mamãe, salud. é cocô de cachorro, nós não podemos comer. Pero mamá, es caca de perro, no podemos comer ese pastel. E vocês querem viver com essa cultura do mundo? Ah, ¿y ustedes quieren vivir con esa cultura del mundo? Pode ser um pouquinho, ela está contaminada com a sordidez do nosso pecado. Puede ser un poquitito que está contaminado con ese pecado sórdido. Aí ela disse, bem, eu fiz um outro bolo aqui que eu não coloquei o cocô. Y ella dijo, bueno, yo preparé otro pastel a donde no puse el caca del perro. Aí eles foram se deliciar. Y ahí fueran a comer ese pastel. Um pouquinho de nós, Un poquitito de nosotros, diante do altar de Deus, delante del altar de Dios. ele vira as costas. Él se pone de espaldas. Porque ele não tem comunhão com a sordidez do nosso pecado. Porque Él no tiene comunión con nuestro pecado. Nem mesmo com o nosso pecado vestido de tanga. Ni aún con nuestro pecado revestido con delantales de hojas. Nem o nosso pecado em nome de Deus religiosamente. Ni nuestro pecado en el nombre de Dios de una manera religiosa. O que nós vamos tratar durante esses dias aqui é que nós temos que morrer Lo que vamos a tratar en estos días es que tenemos que morir. para que Cristo seja tudo em nós. Para que Cristo sea todo en nosotros. Porque evangelho não é uma mistura de alguma coisa, é Cristo somente. Porque el Evangelio no es una mezcla, y sí solamente Cristo. Essa desconstrução tem que acontecer para que nós possamos descansar totalmente na suficiência do Senhor. Y esta renovación hay que ocurrir en nuestras mentes para que podamos descansar Então, en el Señor. nós vamos fazer um pequeno segmento para descobrir o que é religião e o que é o Evangelho. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es religión y lo que es el Evangelio.
A primeira distinção já foi colocada aqui. La primera ya hemos visto aquí en Quando nós fazemos, é religião. Cuando nosotros hacemos es religión. Cuando nosotros hacemos es religión. Quando Deus faz, é evangelho. Y cuando lo hace Dios es el evangelio. Pode ser que Ele vá me usar, Puede ser que Él me use, mas eu não estou fazendo. É a graça de Deus em mim. pero no soy yo lo que está haciendo, y sí la gracia de Dios que está en mí. O apóstolo Paulo disse: eu trabalhei muito mais do que todos estes apóstolos. El apóstol Pablo dijo, yo he trabajado mucho más que todos los apóstoles, Mas não eu, pero no yo, mas a graça de Deus más em la mim. gracia de Dios en mí. Eu vou falar um pouquinho assim. Você sabe quando é a graça e quando é você? Usted sabe cuándo es la gracia de Dios en vos y cuándo sos vos. Quando é que a graça de Deus opera em mim e quando eu faço? Cuando es la gracia de Dios que obra en mí y cuando yo soy yo lo que hago, É a glória. es la gloria. Para onde vai a glória? ¿Para dónde va la gloria? Quando é a graça, a glória vai toda para Cristo. Cuando es la gracia de Dios en mí, la gloria se va toda a Cristo. Quando sou eu Pero cuando soy yo quero um pouco de glória para mim. quiero un poco de gloria para mí. E quando eu não recebo a glória que eu acho que mereço, Y cuando yo no recibo la gloria que yo creo que merezco, eu fico triste, me pongo triste, eu fico desagradado. deprimido. Vocês não viram o trabalho que eu fiz? ¿Acaso nadie se percató de todo lo que yo hice? Cadê os aplausos da igreja? ¿A dónde están los aplausos de la iglesia en Cadê a reconocimiento? consideração que deva dar ao pastor da igreja? ¿Y no van a considerar el pastor de la iglesia? Isso sou eu que estou fazendo. Esa es una obra que yo estoy haciendo. Eu preciso ser apreciado. Porque yo necesito reconocimiento. Porque quando é o Senhor que faz, Porque cuando es el Señor que está haciendo, eu tiro a coroa e yo coloco quito la corona nos pés do cordeiro sacrificado. y la deposito en los pies del cordero sacrificado. Como é que o Senhor pode usar um traste como eu? ¿Cómo puedes usar a alguien tan indigno como yo? Meu Deus! Señor, Isso precisa ser visto. y eso necesita ser entendido. Quando Deus faz, a glória toda vai para Ele. Porque cuando lo hace Dios, toda la gloria debe ser enviada Quando eu a Él. faço, Y cuando yo hago, eu quero ser reconhecido. yo quiero recibir reconocimiento. A segunda característica que nós precisamos verificar é Y la segunda característica que necesitamos ver Gênesis 4:1. está en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Essa versão colocou uma palavra por vontade de Jeová. Esta versión puso ese por voluntad de Jehová. O texto hebraico diz assim: com a ajuda de Jeová eu adquiri varão. El texto en hebreo dice, con la ayuda de Jehová he adquirido varón. Deus aqui, ele está como coadjuvante. Dios está como una ayuda. Com a ajuda de Deus, tem outra versão aqui, ó. Com a ajuda do Senhor, eu tenho deu à luz um filho, deu à luz um filho. En esa versión vemos mejor, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Você vai encontrar muito isso no nosso meio. Vamos a encontrar mucho de eso en nuestro medio. Deus te ajude, meu irmão. Dios te ayude. Você é o protagonista e ele é o assistente. Usted es el protagonista y Dios va a ser tu asistente.
Você é o artista principal, ele é o coadjuvante. Vos sos el artista principal. Él te va a dar una mano. Deus te acompanhe, meu irmão. Dios te siga. Está certo isso? ¿Será que está correcto eso? Isso é a linguagem da religião. Pero ese es el lenguaje de la religión. Qual é a diferença? ¿Y cuál es la diferencia? Deus te guie, meu irmão. Dios te guíe, hermano. Não é Deus te acompanhe. No es te siga. Porque se Deus me acompanhar e eu for para um lugar errado, Ele vai comigo? Porque si Dios me sigue, yo me equivoco y Dios se va por detrás de mí equivocándose. Parece que é uma coisinha de nada. Parece tan sutil. Nós nos perdemos às vezes nessas sutilezas. Pero nos perdemos muchas veces en estas sutilezas. Eva disse, eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. Eva dijo, he adquirido un varón con auxilio, con la ayuda del Agora Señor. veja o verso seguinte. Verso 2, 4:2. Versículo siguiente. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Aqui nesse versículo nós temos duas características. Aquí en ese versículo, dos características. A primeira é, deu à luz Abel. La primera es, dio a luz a Abel. Caim foi uma aquisição. Caín fue una adquisición. Abel foi uma dádiva. Abel fue una dádiva. Quando eu conquisto, Cuando yo conquisto, eu ponho o nome de Caim. yo pongo el nombre de Caín. Caim é uma flecha. Porque es una flecha. Aquilo que eu vou conquistar. Es algo que yo voy a conquistar. Quando Deus me dá, Pero cuando Dios me da, eu ponho o nome de Abel. pongo el nombre Abel. Um presente. Porque es un regalo. É uma dádiva. Es una dádiva. É um sopro. Es un soplo. É algo que Ele deu. Algo que Él me dio. Caim é religião. Caín es religión. Abel é evangelho. Abel es É evangelio. dádiva. Dádiva. Eu não poderia te querer, mas se tu me quiseres, Yo no podía quererte a ti, pero si tú me quieres a mí, tu vais me fazer te querer com o mesmo querer que tu me queres. me vas a hacer quererte con el mismo querer con que tú me quieres. Eu não te queria, mas tu me quiseste. Yo no te quería, pero tú me quisiste. E tu me quiseste tanto que eu acabei te querendo um pouco. Y me quisiste tanto que ahora yo te quiero un poco. E tu que já me quiseste, me fizeste te querer um pouco, vais fazer com que eu te queira cada dia mais. Y tú que ya me quisiste y que hiciste con que yo te quisiera un poco, vas a hacer con que yo te quiera un poco más. Tudo é dele, por ele, para ele, glória pois a ele eternamente. Amém. Todo es de Él, por Él y para Él. Gloria pues a Él eternamente y amén. Então, irmãos, nós temos, primeiro, quem faz? Primeramente, ¿quién hace? Eu ou Deus? ¿Soy yo o es Dios? É Deus ou eu? ¿Es Dios o soy Se é Deus, yo? é evangelho. Se sou eu, é religião. Si es Dios es el evangelio, si soy yo es religión. Ok? Segundo, Segundo, é uma conquista ou é uma dádiva? ¿es un logro o es una dádiva? Se é uma conquista, sou eu, sou eu. Si es un logro, soy yo. Se é uma dádiva, é Deus. Si es una dádiva, es A Dios. terceira está aqui. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. El tercer punto está aquí. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aqui tem um segredo muito interessante. Aquí hay un secreto muy interesante. O que fazia um pastor de ovelhas no tempo de Abel? ¿Qué hacía un pastor de ovejas en el tiempo de Abel? O que eles faziam? ¿Qué hacía? Nada. Pastor de ovelhas, as ovelhas naquele tempo, todos os animais
antediluviano eram herbívoros. Todos los animales Lembram-se? antes del diluvio solo comían Lembram? plantas y semillas, eran herbívoros. Lembram-se de Gênesis capítulo 1, verso 37 e 38? Quando ele, Gênesis- vamos ver como é o 36. 36, ele disse assim, Gênesis Génesis 1, 1, versículos, a partir de 1, 36, 1:36. 26, perdão. 26. 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso Y 29. dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Todos os animais antediluvianos, todas as pessoas eram herbívoras. Todos los animales antes del diluvio y todas las personas eran herbívoros. Nós passamos a ser carnívoros depois do dilúvio. Pasamos a comer carne después del diluvio. O que pastor de ovelhas fazia no tempo de Abel? Entonces, ¿qué un pastor de ovejas hacía en el tiempo de Abel? O lobo não comia ovelha. Porque el lobo no comía la oveja, O tigre não comia ovelha. el tigre no comía la oveja, Ele não tinha que proteger a ovelha. él no tenía que proteger a la oveja. Ele simplesmente passeava com as Él ovelhas. solamente paseaba con las ovejas. Ele andava no jardim, no caminho, as ovelhas comendo, e ele levava para lá e para cá, mas não tinha trabalho. Se paseaba todo el tiempo con las ovejas y no había ningún trabajo. Agora, o que fazia o Caim? Ahora, ¿qué hacía Caín? O que ele fazia? E para lavrar a terra, o que ia acontecer? ¿Qué pasaba cuando se labraba la tierra? Suor do teu rosto Sudor ganharás de tu rostro ganarás o teu pão. a tu pan. Suor. Sudor, Então, preste atenção. atiendan. Todas as vezes que o sacrifício custar suor, Todas las veces que el sacrificio cueste sudor, Deus não aceita. Dios no lo acepta. E todas as vezes que o sacrifício tiver sangue, Y todas las veces que el sacrificio contenga sangre, esse é aceito por Deus. ese es aceptado por Dios. Por quê? ¿Y por qué? Porque remete para Cristo. Porque apunta hacia Cristo Não para o esforço do homem, y no para el esfuerzo humano, mas para o sacrifício de Cristo. más para el sacrificio de Cristo. O que você está fazendo representa ou fala do sacrifício de Cristo Lo que usted está haciendo dice del sacrificio de Cristo ou do esforço da nossa conquista? o revela el esfuerzo de tu conquista, de tu logro. A oferta de Caim foi o quê? ¿Cuál fue la ofrenda de Caín? Os frutos da terra. El fruto de la tierra. A oferta de Abel foi o ¿Y quê? cuál fue la ofrenda de Abel? O sacrifício de um animal. El sacrificio de un animal. E isso aí remonta ao quê? ¿Y eso nos lleva a qué? Ao sacrifício do capítulo 3, 21, quando o Senhor Deus fez túnicas de peles de animais e os vestiu. Eso apunta para el sacrificio que Dios realizó en el capítulo 3, versículo 21 de Génesis, a donde Dios agarra el animal y les viste
con túnicas de piel. Eu tenho curso de psicologia, Yo tengo un curso de psicología, mas eu não exerço a psicologia. pero yo no ejerzo esa profesión. Por quê? ¿Y por qué? Porque a psicologia me diz que eu não posso falar de Jesus no gabinete. Porque la psicología me dice que yo no puedo hablar de Jesús si estoy atendiendo a una persona. E eu não vejo solução para este mundo a não ser por Jesus. Y yo no veo solución para este mundo sino a través de Jesús. Sabe como é que eu oriento os psicólogos lá da nossa comunidade? ¿Saben cómo yo oriento a los psicólogos de nuestra comunidad? Você vai fazer a terapia dizendo a linha que você adotar, mostrando, diagnosticando, de certo modo. Vas a hacer tu diagnóstico en la línea de lo que te parezca mejor en tu gabinete. Se você for construcionista, vai fazer construcionismo. Se você for psicanalista, você vai fazer psicanálise. A linha que você tiver. La línea que aprendiste y que te gusta, si es psicanálisis, si es construccionista. Depois você vai chamar o seu cliente para tomar um café no boteco ali perto. Después invite a tu paciente para tomar un café o un té en una casa de té. Você vai conversar com ele dizendo o seguinte: aqui eu falei, fiz um diagnóstico. Y vas a decir, bueno, en mi consultorio yo hice un diagnóstico, Mas agora eu vou tratar com você da cura. pero ahora fuera de que yo esté atendiendo como un psicólogo, te voy a decir de la cura, de la Eu sanación. vou lhe contar o que foi que Jesus Cristo fez por você. Te voy a decir lo que fue que Jesucristo hizo por ti. Oswaldo Chambers Oswald Chambers foi um grande teólogo, estudioso da Bíblia, foi reitor de um seminário no Egito. es un gran estudioso de la Biblia, rector de un seminario en Egipto. Ele disse o seguinte: Y él dijo lo siguiente: se eu puder si yo puedo ajudar qualquer pessoa ayudar a alguien fora de Cristo crucificado, fuera de Cristo crucificado, eu sou um traidor de Jesus Cristo. soy un impostor de Cristo. Porque se Deus tinha outra solução para o problema do mundo, Porque si Dios tenía otra solución para el problema del mundo e Ele não usou, y Él no utilizó, esse Deus é mais perverso do que tudo que existe. ese Dios es más perverso de todo lo que existe. Porque se Ele fez o seu filho dele morrer numa cruz, Porque si Él permitió con que su hijo muriera en una cruz, tendo uma outra solução fora de Cristo crucificado, habiendo una otra solución de ayuda que no sea en Cristo crucificado, esse Deus é muito mau. entonces ese Dios es muy malo. Mas se Ele tinha esta solução em Cristo crucificado, Pero si Él tenía esta solución en Cristo crucificado, e eu estou procurando uma outra via para resolver o problema da pessoa, y yo busco otra clase de solución para solucionar el problema de esta persona, eu sou um traidor de Jesus Cristo. entonces estoy traicionando a Cristo Jesús. Porque só existe um modo de buscar a salvação e a santificação do homem, que é por meio de Jesus Cristo. Porque solamente existe una manera de mostrar la salvación y la santificación del hombre, que es por medio de la cruz de Cristo. Essa madrugada, Esta madrugada eu recebi uma mensagem de uma mulher. yo recibí un mensaje de una señora. Ela mostra até como estava a perna dela Ella muestra cómo estaba su pierna antes desta mensagem. antes de ese mensaje. Ela diz o seguinte: Y ella dijo lo siguiente:
Por alguns anos eu estou sofrendo horrivelmente. Por algunos años estoy sufriendo horriblemente De dores nos ossos, do tornozelo ao joelho. de dolores en los huesos, desde el tobillo hasta la rodilla. Era como se estivesse cacos de vidro e martelo batendo nos ossos. Era como si pedazos de vidrio golpearan mis huesos. Eu passei o ano novo na cama. Yo pasé toda la Nochebuena en la cama. E fui passar uns 2 dias na praia, mas não conseguia andar. Me fui a la playa por 2 días, pero no conseguía caminar. Eu amo o mar. Y me encanta estar en el mar. Nada fazia parar a dor. Pero nada me calmaba el dolor. Eu estava com problema renal muito grande. Yo tenía un problema en los riñones enorme. Era cálculos coraliformes. Eran cálculos coraliformes. E alguns domingos o Senhor falou sobre o olhar para a cruz de Cristo. Y en algunos domingos tú hablaste sobre el mirar hacia la cruz de Cristo. E ver nela era se ver nela. Y verse en esta cruz. Era o final da sua pregação. Vou achar aqui ela está contando a história. Vou achar aqui nos meus documentos. Era el final de una prédica que yo estaba haciendo en la iglesia y él va a buscar después. E você dizia: eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Y usted decía, yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Naquela hora, no meu quarto, simplesmente eu olhei para a cruz e criei que eu estava na cruz com Cristo. Y en aquel momento yo miré y pensé, estoy crucificada con Cristo. Olhei para a cruz Miré e desde hacia la então cruz. Y desde entonces, a dor e as crises desapareceram. el dolor y las crisis desaparecieron. Eu estou crucificada com Cristo e Cristo é a minha vida. Yo estoy crucificada con Cristo y Cristo es Ela mi vai vida. contando mais aqui do fato e disse: olhar para Cristo é sinal de cura psíquica, física e espiritual. Ella sigue diciendo, mirar hacia Cristo es sanación espiritual, emocional y física. Ela disse assim: não se esqueça de contar essa história para as pessoas. Y él le dijo, no te olvides de decir mi historia hacia la Eu gente. fui curada pela palavra de Deus. Yo fui sanada por la palabra Olhando de para Dios, Jesus. mirando hacia Jesús, Ele tem tudo. porque Él es el todo. Se você tentar ajudar alguém por causa de problema fora de Jesus crucificado, Si usted intentar ayudar a alguien con alguna solución fuera de Cristo y este crucificado, você está traindo Jesus Cristo. está extraccionando a Jesús. Outra característica, eu vou ser rápido aqui, para a gente descobrir se uma pessoa conhece o Evangelho ou é religioso, é a cara. Otra característica para ver si una persona conoce el Evangelio o si es un religioso es en su semblante. Vamos olhar Gênesis 4, 6, 7. Vamos a mirar Génesis 4, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Uau! Si bien Vamos parar aqui pouquinho. Semblante. Como é o semblante do religioso? ¿Cómo es el semblante de un religioso? Carrancudo. Cara larga. Ele não está satisfeito com ele. Porque él no está satisfecho consigo mismo. Ele não é uma pessoa feliz. Porque él no es una persona feliz. Ele não é uma pessoa aceita. No es una persona aceptada. O rosto descreve o que está no coração. Y el rostro dice lo que está en el corazón. Tem episódio interessante quando Jesus estava vindo da Galileia, indo para a Judeia. Y hay un episodio interesante cuando Jesús sale de Galilea y se va hacia Judea. E quando ele passou por Samaria, Y cuando él pasa por Samaria,
Os samaritanos não quiseram recebê-lo. Los samaritanos no quisieron recibirle. E o texto bíblico diz assim, porque estava estampado no seu rosto a decisão de que ia para Jerusalém. Y el texto dice, porque él tenía en su rostro como que esta decisión clara, que él era que se iba para Jerusalén. Como é que Jesus pôde mostrar isso? Porque o rosto fala. ¿Y cómo Jesús pudo revelar eso? Es porque a través del rostro podemos ver. Nós vamos refletir na nossa face se somos religiosos ou se somos evangélicos. Vamos tener en nuestra cara, en nuestro rostro reflejado si somos religiosos o si somos evangélicos. E as pessoas sabem ler isto. Y las personas saben leer esto. Ele vai olhar para o meu rosto e vai Va a dizer mirar hacia mi rostro y decir, assim, esse cara aí é um mentiroso. ese es un mentiroso. Ele é falso. Es falso. Ele tem um discurso bonito, Él habla muy bien, mas na vivência não é isso. pero su vida no representa eso. O rosto vai dizer o que nós guardamos dentro de nós. El rostro va a decir lo que guardamos adentro de nosotros. Sadhu Sundar Singh, alguém conheceu? Já ouviu falar dele? ¿Alguien ya escuchó sobre Sadhu Sundar Singh? É um monge tibetano que creu no Senhor Jesus Cristo. Es un monje de Tibet que creyó en Jesucristo. Ele é chamado de o apóstolo dos pés sangrentos. Él era llamado el apóstol de los pies sangrientos. Ele era um monge tibetano Era un monje tibetano e alguém deu para ele um panfleto, um folheto. y alguien que estaba evangelizando le regaló un folleto de evangelización. E ele olhou para aquele folheto e ficou muito irritado. Pero él cuando miró aquellas palabras se enojó grande E ele rasgou todo aquele folheto e jogou no rio. y rasgó en pedazos bien chiquititos y tiró hacia el río. E foi para casa. Se fue a su casa. E quando ele estava lá sentado, eles sentam com as pernas cruzadas. Y cuando él estaba en su casa meditando y ellos se ponen sentados con las piernas cruzadas, Aquele manto amarelo, ele Com esse- faz uma espécie de sacola por con baixo. una túnica amarilla que parece un bolso que entra así por debajo y E se um viene. pedacinho do folheto tinha caído ali dentro. Pero un pedacito de ese folleto había caído en sus faldas. E aquele pedacinho do folheto diz assim, porque Deus amou. Y el pedacito que había se trancado ahí en su falda era porque Dios amó. Por que Deus amou? Y él leyó aquello y dijo, ¿por qué Dios amó? E amou a quem? Pero amó a quién? Como foi que ele amou? ¿De qué manera él amó? Começou a agonia. Y eso empezó a trabajar en su mente. E ele não conseguiu dormir aquela noite. Y él ya no pudo dormir toda la noche. No outro dia ele saiu procurando o homem Y de el cabelo otro día loiro. él quería buscar quién era la persona que le había dado aquel papel. E ele andou na cidade procurando. Vocês viram um homem loiro que estava dando uns folhetos? Y por toda la ciudad él dijo, ustedes por si acaso no vieron a un hombre rubio que estaba distribuyendo unos papeles, E unos folletos. depois de 5 dias ele encontrou o homem. Y después de 5 días él encuentra a ese hombre Disse, você me deu um folheto e eu rasguei, y él dijo, usted me ha dado un folleto, Mas pero é- yo rasgué todo, mas eu estou com esse pedaço aqui e eu queria saber essa história. pero este pedacito vino a quedarse en mis faldas y yo quiero ahora saber esta historia. Decime algo, por favor. Aí o moço chamou Entonces ese señor le llamó, e deu um novo folheto para ele le dio un folleto e contou a história daquele Deus que amou e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. y contó la historia del Dios que amó y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga la vida eterna. E ninguém sabe como é que isso acontece. Y nadie sabe cómo eso ocurre,
Por que essa pessoa foi salva? Ninguém sabe desse mistério da salvação. Porque uno es salvo, nadie sabe el misterio de la salvación. E Sadhu creu. Y Sadhu Sudarsingh creyó. E a história dele é muito bonita. Su historia es muy hermosa. Ele não usava sapatos. Y él no usaba sandalias ni zapatos, Ele andava sempre de pés no chão. siempre con los pies en el piso. Muitas vezes ele foi comido pelas formigas quando orava. Muchas veces fue comido por las hormigas mientras oraba. Ele entrava no mato e começava a orar e ficava 6, 7, 8, 9 horas orando. Porque él entraba en el mato, en la selva, y por 6, 7, 8 horas se quedaba allá orando. E uma vez ele foi à Inglaterra Y una vez se fue a Inglaterra e foi visitar uma família que havia dado um endereço para ele. y fue a visitar a una familia que le había dado una dirección E hacia ele él. bateu a porta daquela família. Entonces él golpea la puerta de aquella familia. E veio uma moça para receber. Y vino una joven para recibirle. E ele estava vestido com aqueles manto amarelo, porque ele não tirou o manto amarelo que Y vinha. él seguía vestido con esas faldas, con esa túnica amarilla, porque él, aún creyente, siguió con su ropa. E ele então chegou e disse: eu queria falar com a senhora Elizabeth. Y entonces él dijo, bueno, yo he venido aquí porque necesito hablar con la señora Elizabeth. E a moça perguntou: como é que é o seu nome? Y la señora le pregunta, ok, pero ¿cuál es tu nombre? Ele disse: Sadhu Sundar Singh. Y él dijo, Sadhu Sundar Singh. Ela voltou Y él regresó e chegou: senhora Elizabeth, tem dijo, moço, senhora. um homem aí querendo falar com a senhora. Señora Elizabeth, hay un señor ahí que quiere hablar contigo. E ele disse o nome, mas eu não sei dizer como. Não sei reproduzir o nome. Y él dijo, él me dijo su nombre, pero yo ya no me acuerdo, es muy complicado. E ele está vestido com uma roupa muito esquisita. Y él se viste de una manera muy rara, Mas, senhora Elizabeth, pero señora Elizabeth, ele se parece tanto com Jesus. él se parece tanto con Jesús. Jesus com cara de indiano. Jesús con cara de un monje tibetano. O que a nossa face expressa? ¿Qué representa nuestro semblante? ¿Qué está expresando nuestro semblante? Quando nós assumimos o púlpito lá na frente para pregar, qual é a impressão que as pessoas vão ouvir? Cuando estamos en nuestros púlpitos para predicar, ¿qué será que la gente ve en nuestro semblante? O semblante de Caim caiu. ¿El semblante de Caín se decayó? Por quê? ¿Y por qué? Porque havia ódio no seu coração. Porque había odio en su corazón. Essa é uma característica, é outra característica, saber que é o Evangelho e o que é a religião. Esta es otra característica de saber qué es el evangelio y qué es la religión. Um dia, nós tínhamos um pastor lá na nossa igreja, Había un pastor en nuestra comunidad que ele era um lobo vestido de ovelha. que era un lobo vestido de oveja, E eu não percebia, pero yo no me percataba, porque eu sou muito ingênuo, soy ingenuo, eu sou muito tolo. soy tolo. Mas uma pessoa veio a participar do culto lá na igreja, Pero una persona vino a participar del culto en nuestra comunidad e depois, no final, ela veio conversar comigo. y al final del culto, ella vino a hablarme a mí. Ela disse: você confia nesse pregador? Y ella me dijo, ¿usted confía en ese predicador? E eu disse: mas por quê? Y sí, ¿por qué no? Ela disse: esse homem, ele é falso. Porque este hombre es un falso. Eu digo: como você pode dizer uma coisa dessa? Pero ¿cómo puede decir algo así? Ela disse: está estampada Ella dijo, no seu rosto. está en su semblante. Mais ou menos um ano depois ele se mostrou. Y más o menos un año después, él se reveló.
Mas eu não estava vendo. pero yo no veía. Outras pessoas de fora viram. Pero otros de afuera pudieron ver. Aí eu pedi a Deus que me desse discernimento. Entonces yo pedí a Dios que me diera discernimiento. Eu não quero julgar as pessoas, simplesmente fazer um juízo de valores externo. Yo no quiero hacer un juicio de valores externos Mas con las personas. é bom nós termos critérios espirituais para verificar se é evangelho ou é religião. Pero es bueno tener criterios espirituales para saber si es el evangelio o si es religión. Eu termino agora com a história do irmão André. Voy a terminar con la historia de un hermano que se llama André. Vocês conheceram o irmão André? Já viram falar do Portas Abertas? Ustedes ya escucharon de Puertas Abiertas. Ele morreu recentemente com 90 e poucos anos. Él falleció recientemente con 90 y algo de años. O irmão André estava numa igreja na Rússia. El hermano André estaba en una iglesia en Rusia, E estava numa reunião de pastores. en una reunión de pastores. Era uma reunião feita clandestinamente. Pero una reunión clandestina. Naquele tempo havia muitas pessoas que eram deduradas, Porque había muchas personas que denunciaban. E havia um pastor que todos estavam com o olho em cima dele. Y había un pastor que todos miraban y estaban con sus ojos puestos en él. Achavam que aquele homem era um homem falso. Porque pensaban que él era un hombre falso. E o irmão André estava do lado dele num momento de adoração. Y el hermano André estaba a su lado en un momento de adoración. E aquele homem começou a falar alemão. Y aquel hombre empezó a hablar alemán. E começou a adorar a Deus em alemão. Y empezó a adorar a Dios en alemán. E ele dizia salmos em alemão. Y él decía salmos en alemán. E o irmão André ficou muito feliz porque ele falava muito bem alemão. Y ese hermano André se puso muy feliz porque él sabía hablar muy bien alemán. E depois que terminou a reunião, o irmão André cumprimentou em alemão. Y ahí, cuando terminó la reunión, el André le fue a saludar a ese hermano en alemán. E começou a falar em alemão com ele. Y empezó a hablar en alemán con él. E ele disse, eu não falo. Y esa persona dijo, pero yo no sé hablar alemán. Ele disse, mas você esteve durante todo o culto em adoração falando em alemão. Pero como si por todo el culto tuviste adorando, cantando Ele en disse, alemán. não, eu estava falando língua estranha. No, era lengua extraña. Ele disse, não, você estava falando alemão. No, era alemán. O que Deus fez ali naquele momento? ¿Qué Dios hizo en aquel momento? Tirou a cortina. Ninguém iria adorar a Deus de maneira de coração, numa língua que nunca tinha falado, se não fosse para descortinar a verdade. Claro, y en aquel momento Dios estaba revelando que aquella persona no podía adorar a Dios en un idioma que ni conocía, si es que esa persona fuera un hermano falso. Irmãos, nós precisamos saber a diferença entre religião e evangelho. Hermanos, necesitamos saber la diferencia entre religión y evangelio. Mas isso é o Espírito Santo que tem que nos fazer ver. Pero eso es el Espíritu Santo que nos tiene que revelar. Eu tenho que fazer o meu exame pessoal. Y yo también tengo que examinarme a mí mismo. Eu não preciso ficar julgando os outros. Yo no necesito juzgar a Mas los otros. eu preciso fazer o exame no meu coração. Pero yo puedo autoexaminarme. É o Senhor que está fazendo isso? Y es el Señor que está haciendo. É uma conquista ou é uma dádiva? ¿Es una conquista, un logro o es una dádiva? É um esforço ou é a graça de Deus fazendo através de mim? ¿Es un esfuerzo o es la gracia de Dios realizando a través de mí? Isso faz com que meu rosto caia ou meu rosto fique alegre por uma tão grande salvação? Eso hace con que mi semblante se quede triste o que yo me ponga alegre. Esse é o resumo da introdução do nosso livro. Y este es el resumen de la introducción de nuestro libro. É um livrinho para chamar a atenção da igreja. Y es un librito para llamar la atención de la iglesia. Eu preciso viver
a intimidade com meu Deus. Yo necesito vivir la intimidad con mi Dios. Louvado seja o nosso Senhor. Alabado sea nuestro Señor.